Olá, eu sou o professor Thiago e hoje eu vou falar para vocês sobre leis ponderais, mais especificamente sobre a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Bom, começando pela lei de Lavoisier, historicamente a primeira das leis ponderais, ela fala da lei de conservação das massas. É aquele enunciado famoso: na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Bom, o que ele quer dizer nessa lei? Num sistema fechado, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Mas o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, uma reação genérica A mais B, meus reagentes, dando C mais D, meus produtos. Ele está dizendo que se eu somar as massas de A e B, vai ser igual a somar as massas de C e D. Vamos ver um exemplo disso. Por exemplo, eu vou reagir hidrogênio com oxigênio para gerar água. Se eu reagir 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, eu vou formar exatamente 18 gramas de água. Ou seja, soma dos reagentes, 18, é igual à soma dos produtos, 18. Ela acaba ficando bem óbvia, mas foi o primeiro enunciado que disse isso, que a massa dos meus reagentes vai ter que ser igual à massa dos meus produtos. A lei de Proust veio pós-lei de Lavoisier. É a lei das proporções constantes. O que diz esse enunciado? Determinada substância pura contém sempre os mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa. Mas o que isso quer dizer? E isso independe da origem. Bom, ele está falando, imaginem a mesma reação. A mais B dando C mais D. 2 massas diferentes é igual a 2 massas diferentes de B, 2 massas diferentes de C, 2 massas diferentes de D na mesma proporção. Dando um exemplo, isso aqui fica muito mais simples de se enxergar. Por exemplo, mesma reação. Eu vou reagir hidrogênio com oxigênio e vou gerar água. Bom, pela lei de Lavoisier, se eu reagir 10 gramas de hidrogênio com 80 gramas de oxigênio, eu vou gerar 90 gramas de água. Tudo bem, do mesmo jeito, se eu reagir 2 gramas de oxigênio mais 16 gramas de oxigênio, eu vou formar as 18 gramas de oxigênio. A minha equaçãozinha aqui. Assim como se eu reagir 1 grama mais 8 gramas, eu vou dar 9 gramas de água. 0,4 gramas de hidrogênio mais 3,2 gramas de oxigênio vai dar 3,6 gramas de água. Isso a gente pode ver experimentalmente. Tá, mas por que tantos exemplos disso? Se eu pegar, por exemplo, as minhas massas de oxigênio sobre as massas de hidrogênio que eu estou usando para gerar água. Bom, no primeiro caso, eu usei 80 de oxigênio e 10 de hidrogênio. 80 sobre 10, 8. Tá, segundo caso, então, 16 gramas de oxigênio, 2 gramas de hidrogênio. 8 também. 8 gramas de oxigênio com 1 grama de hidrogênio. 8 também. 3,2 gramas de oxigênio com 0,4 gramas de hidrogênio. 8 também. Então a gente pode ver que se eu pegar essas proporções em massa dos meus reagentes, um sobre o outro, elas estão se mantendo constantes, independente da quantidade de gramas que eu use de um ou de outro. Bom, vamos continuar. Vamos comparar então a água com o meu hidrogênio. No primeiro caso, 90 gramas de água, 10 gramas de hidrogênio. Isso dá uma proporção de 9. 18 gramas de água, 2 gramas de hidrogênio. 9. 9 gramas de água, 1 grama de hidrogênio. 9. 3,6 gramas de água, 0,4 gramas de hidrogênio. 9 também.
Se eu comparar a massa de água com a massa de oxigênio, também eu tenho que chegar numa proporção constante. No primeiro caso, 90 gramas de água, 80 gramas de oxigênio. Isso vai me dar 1,125 de proporção. Se eu pegar no segundo caso, 18 gramas de água e 16 gramas de oxigênio, também vai me dar 1,125. No terceiro caso, 9 gramas de água e 8 gramas de oxigênio, também 1,125. No último caso, 3,6 gramas de água e 3,2 gramas de oxigênio, 1,125. Acho que foi bastante para vocês verem que essa proporção é sempre constante. E, como vocês puderam observar, eu precisei usar a lei de Lavoisier para chegar na lei de Proust. Então, todas as leis ponderais são interligadas. Muito obrigado e até a próxima.